a verdadeira história da crucificação de Jesus Cristo. Edgar Dias de Vasconcelos. Foi Pilatos, seguindo ordem do imperador de Roma, quem assinou a condenação de Jesus. Muitos historiadores revelam a história da crucificação de Jesus, tendo como prova da morte de Jesus o túmulo. Posteriormente, encontraram ao sul de Jerusalém o suposto túmulo. Imagino tudo isso ser conto de fada. Explicarei a razão do que escrevo. Sou bacharel em teologia. A vida toda estudei a respeito do fenômeno da crucificação de Jesus. Para tal, desenvolvi um estudo tipológico das penalidades antigas. A crucificação, uma pena dura aplicada pelo Império Romano. A penalização da crucificação era utilizada nas ações políticas, jamais ao criminoso comum. Para o indivíduo ser crucificado, teria que ser um traidor de Roma. Portanto, contrariar os interesses do império ou do imperador. Sendo assim, todos os crucificados por Roma, a motivação era política e não poderia ser diferente com Jesus. A verdadeira razão de Jesus Cristo ser crucificado foi política. Jesus organizava o povo, falando em nome de Deus, para libertar da exploração do Império Romano. Quando os sacerdotes, com medo da crucificação, recusavam o uso da religião em benefício da boa luta política, Jesus com o seu grupo incendiavam os templos de sua época. Herodes era o governador do povo judeu, um estrangeiro colocado por Roma, portanto, inimigo de Jesus. Desse modo, o palácio de Herodes foi incendiado. Jesus era uma pessoa política. Sabia que a miséria do povo judeu estava atrelada ao domínio de Roma, motivo pelo qual desejava a expulsão do Império Romano em Israel. Desse modo, desencadeou o conflito que levou à sua crucificação. Com efeito, Jesus não foi morto por motivações
religiosas. Se fosse a razão do crime por heresia religiosa, a morte seria por apedrejamento. A condenação de Jesus seria aplicada pela justiça de Israel e não por Roma. O povo judeu nunca crucificou ninguém. Portanto, a motivação da crucificação de Jesus resultou de ordem política. Jesus era visto pelos os romanos como terrorista de Estado, conceito não entendido no devido tempo histórico, apenas metáfora comparativa. A ideia de apresentar Jesus como Deus, morto por práticas religiosas, foi invenção dos primeiros apóstolos. Jesus foi crucificado pelos os romanos de forma cruel. Após a sua morte, seu corpo não foi sepultado. A lei romana não permitia tal prática. Todas as pessoas que eram crucificadas até a abolição da pena por Constantino, e foram milhares na história política de Roma, não era permitido o sepultamento, os corpos jogados em vales, como continuidade da penalização. O objetivo para serem devorados por pássaros carnívoros. A lei não possibilitava exceções. Desse modo, Jesus Cristo teve o mesmo fim após a sua morte, atirado em algum vale. A história do túmulo e da ressurreição, pura mistificação dos apóstolos. Do mesmo modo, os milagres. O que é aproveitável no cristianismo? Jesus foi um homem extremamente bom. Lutou contra todas as formas de dominação, em defesa, sobretudo, dos pobres. Usou da religião e da fé com o objetivo de estabelecer justiça social. As práticas revelam o espírito cristológico de Jesus. Portanto, a fé desvinculada de tais ações, puramente ideologia de oportunistas, explorando a ignorância do povo. A respeito da ressurreição de Cristo, simplesmente não aconteceu. Hoje, a fé
em Jesus Cristo. Transformou-se em países pobres, manipulação da consciência de gente pobre e ignorante a serviço da dominação política de poderosos. Tudo o que Jesus Cristo combateu em vida. Sendo assim, os cristãos atuais são os verdadeiros anticristo, conforme a magnífica obra escrita pelo filósofo Nietzsche, o Anticristo. E de Jardias de Vasconcelos,